Olá para você que acompanha o portal SP Rio Mais, bem-vindos a mais uma edição do podcast Talk Mais, produzido pelo nosso portal, onde a gente recebe diversos convidados do Vale do Paraíba. E hoje o convidado é de São José dos Campos, doutor Lucelmo Lacerda, que está aqui à minha frente. Ele que é professor universitário, doutor em educação, historiador, psicopedagogo e pesquisador na área de análise do comportamento. Ele descobriu ser autista depois que o filho foi diagnosticado com a condição. Hoje ele é uma autoridade na área, conta com mais de 115 mil seguidores no Instagram e 225 mil inscritos no YouTube. Vamos conversar aqui um pouco sobre o que é o espectro, tirar dúvidas e também ouvir um pouco da experiência dele aqui na cidade. Para participar dessa entrevista comigo aqui ao meu lado, o jornalista José Guilherme Ferreira. Olá, Matheus. Bem-vindo, Luciano. Obrigado. Bem-vindo. Já agradeço a quem está conectado conosco no Spotify e no YouTube. Já convido vocês a acessarem spriomais.com.br. Mais uma vez, doutor Lucelmo, obrigado pela sua participação aqui no nosso portal. Para a gente iniciar esse nosso bate-papo, eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua descoberta. É um fato curioso, né? Você descobriu ser autista depois que seu filho foi diagnosticado. Então conta um pouco pra gente dessa sua trajetória, como foi a sua descoberta. Primeiro, muito obrigado pelo convite para estar aqui, para a gente conversar. Na verdade, esse trajeto é muito comum entre pais de crianças com autismo, porque na época que eu era criança, adolescente, esse assunto não era falado, né? A gente não sabia, não tinha acesso também a profissionais, e a própria definição do que é o autismo, nesse tempo, né, nessas 4 décadas aí, ela se modificou profundamente. Então, muitas pessoas, quando a gente vai procurar o diagnóstico do filho, no caso do meu filho, hoje ele tem 15 anos, ele foi diagnosticado com 3 anos e meio, a gente começa a se identificar, a ver alguns traços. No meu caso específico, quando meu filho tinha 8 anos, eu comecei a me interessar, mudar a minha área de pesquisa para pesquisar sobre esse tema, e aí comecei a olhar para casos diferentes do dele, né? O caso dele é um caso de autismo severo, e eu comecei a olhar também para outros casos, autismo moderado, autismo leve, até porque comecei também a fazer um trabalho de divulgação científica na internet. E aí eu comecei a ver que aqueles traços que eu estava vendo, eles eram traços com os quais eu me identificava. Tinha uma história de bullying muito, muito difícil na escola, né, no ensino fundamental e médio. Então eu comecei a ver uma série de fatores ali que eram particularmente possíveis de eu entender que eram presentes no meu passado. E aí, claro, não se faz autodiagnóstico, né? Então procurei uma profissional de qualidade, de experiência. Eu tive essa vantagem porque estava na área, conhecia os profissionais, então pude já dar um tiro certo numa profissional que era uma pessoa com muita expertise na área para poder fazer também o meu próprio processo diagnóstico. Hoje, qual é a idade a melhor idade para se ter um bom diagnóstico de autismo? Olha, as pesquisas mais recentes, elas apontam que nós conseguimos fazer bons diagnósticos estáveis com 1 ano e 2 meses, né? São pesquisas americanas, mas não há motivo para a gente entender que são diferentes aqui no Brasil. 1 ano e 2 meses. No entanto, isso não quer dizer que nós de fato fazemos esse diagnóstico nessa idade adequada. As pesquisas mostram que no Brasil a gente faz o diagnóstico em torno dos 5 anos de idade. A mãe desconfia e leva ao médico em torno de 3 anos e muitas vezes é desconsiderada nessa dúvida, né, nessa sua preocupação, e aí depois de 2 anos é que os médicos se convencem quando os sintomas já estão muito mais consolidados. Uhum. Daqui a pouco eu vou pedir para você explicar um pouco para a gente sobre como é feito esse diagnóstico médico, né, que não é um autodiagnóstico como você disse, mas antes eu queria que você explicasse um pouco sobre o que é o autismo, porque é uma questão que ainda gera muitas dúvidas nas pessoas, né? Muitas pessoas confundem, e vale destacar que não é uma doença, mas sim uma condição médica, né? Que altera o modo como as pessoas se comunicam, interagem socialmente, dentre outras questões, que na verdade é chamado de TEA, que é a abreviação para transtorno do espectro autista, e eu queria que você explicasse um pouco sobre o que é a condição. Eu acho até bom que você fez essa comparação, para a gente definir o que é doença. Doença é quando tem um agente causador, um processo de causação e aí um quadro sintomatológico. Então, por exemplo, nós temos aí o coronavírus, que produz uma série de processos inflamatórios, né, e aí produz essa doença que a gente chama de Covid. Né? O coronavírus é o agente causador e a Covid é a doença. No caso do autismo, ele não é a mesma coisa. E várias outras condições mentais, elas não são a mesma coisa porque elas
não são compostas por agente causador, processo de causação e quadro sintomatológico. É só o quadro sintomatológico. Então a gente chama isso de transtorno. Então o transtorno do espectro autista é um quadro sintomatológico, né, que ele é definido por duas coisas. Um prejuízo muito grande nas habilidades sociais, na comunicação social, que pode envolver a linguagem, o indivíduo pode ou não falar, pode envolver a linguagem, a comunicação mais sutil, pode envolver a dificuldade de iniciar e manter relações, e o comportamento repetitivo e estereotipado, né? Comportamentos muito repetitivos, que trazem prejuízo para o indivíduo, aparentemente disfuncionais, uma adesão muito inflexível a certos temas, certas coisas. Então, né? Uma rotina muito inflexível, uma inflexidade muito grande, uma alteração sensorial. Então, quando você tem esses dois quadros, você tem autismo, independentemente dos processos de causação. Então, hoje, existem pesquisas que mostram que esses processos de causação, eles são variados. Então, provavelmente no futuro a gente vai dividir esse diagnóstico, mas o quadro de autismo ele é um transtorno do desenvolvimento, ou seja, o indivíduo desenvolve, o seu desenvolvimento neurológico ele é alterado, e essa alteração neurológica produz prejuízo nessas duas áreas. Entendi. Agora sim, como é feito esse diagnóstico? Eu separei aqui alguns formatos que podem ser feitos durante esse diagnóstico. Por exemplo, a observação da criança, entrevista com os pais, aplicação de alguns instrumentos específicos. Quais são os sinais de alerta que podem ser percebidos pelo profissional da saúde que vai diagnosticar o espectro? Tá, o que une todas essas coisas que você falou aí é que nenhum deles tem um exame para dar positivo ou negativo. Nem exame de imagem, nem exame de sangue, nenhum tipo desses exames. Você faz uma observação e você pode fazer uma testagem, né? Ou seja, você cria uma circunstância para a criança se comportar, criança ou adolescente ou adulto, e aí você vai, a partir dessa observação, dar ou não diagnóstico. E quais são os fatores que você vai observar que estão presentes para que esse diagnóstico aconteça? Existem muitos diferentes. Eu vou dar aqui alguns exemplos, né? O mais comum é o atraso na fala. Muitas crianças não falam na idade correta, embora isso não seja definitivo. Tem crianças que falam na idade correta e ainda assim tem um conjunto de pessoas com autismo que falam na idade correta, mas esse é o que faz as pessoas mais correrem atrás. A criança que tem dificuldade de sustentar o contato visual, né? Olhar e manter, dificuldade de compartilhar interesses, de mostrar coisas que elas gostam para as pessoas, e quando a pessoa presta atenção em alguma coisa, ela também prestar atenção, a dificuldade de interagir com os colegas. Então, esses são, assim, digamos assim, algumas questões mais típicas. O indivíduo ele tem uma dificuldade de falar de outros temas que não só o do seu interesse, ou de ter contato com outros objetos, né? Apresenta uma alteração sensorial. São quadros que a gente observa. Aí eu quero dar uma sugestão para as pessoas: acompanhar por via da carteira de vacinação, porque lá tem uma descrição muito robusta dos marcos do desenvolvimento. Se não tiver ali certinho com a carteira de vacinação, procura um profissional para uma avaliação. Muito bem. O que eu acho que agora a gente podia falar da questão da inclusão, né? Quer dizer, a gente tem aí, a partir do diagnóstico, o pai se defronta com o problema, né? Como é fazer para a criança se integrar de alguma maneira? Qual é o primeiro passo? Quer dizer, procurar manter, levar na escola, levar numa entidade? Qual é a dinâmica para um pai que recebe um diagnóstico? Nós deveríamos ter serviços também na área da saúde que são bons serviços de intervenção, mas isso não acontece em geral, né, no Brasil. Na maior parte dos lugares, a saúde ela oferece algumas intervenções muito pontuais nos centros de reabilitação em geral, né, no SER, e que é muito difícil também conseguir vaga na maior parte das vezes. Embora São José dos Campos seja uma cidade que tem uma estrutura boa nesse sentido, mas ainda assim, mesmo a estrutura melhor, ela é muito distante da necessidade desses indivíduos. E nós temos a questão da escola. A escola ela tem uma dinâmica que é a seguinte: a partir de 4 anos, na educação infantil, a partir de 4 anos, ela é obrigatória das pessoas fazerem. Antes de 4 anos, que seria a creche, ela é obrigatória de ser ofertado o serviço, quer dizer, a prefeitura precisa, e nesse caso é a prefeitura, precisa ofertar a creche, mas o pai não é obrigado a fazer essa criança frequentar. Mas, de um modo geral, via de regra, isso é interessante para as pessoas com autismo, porque é uma oportunidade em que você tem ali outras crianças em que você pode ensinar
habilidades que têm a ver com a interação social com essas outras crianças, porque você pode até ensinar certos pré-requisitos para essa interação em casa, mas ele tem um limite, porque as crianças não estão ali. Então, na escola, ainda que na escola tivesse que fazer outras coisas que não são feitas, mas idealmente, estou falando do ponto de vista do que o pai deve fazer, né? A escola é o lugar em que essas habilidades são mais prováveis de serem adequadamente ensinadas. Uhum. E como você vê essa integração aqui em São José dos Campos? A gente estava conversando aqui nos bastidores, você disse que você mora aqui em São José, né? Desde o início da pandemia, mora aqui pertinho do nosso estúdio aqui no Jardim Aquários mesmo, né? E então você já conhece a cidade, já tem uma certa experiência aqui na cidade. Aqui a gente tem, por exemplo, a Frente Parlamentar do Autismo, que acontece lá na Câmara dos Vereadores. Tem alguns parlamentares que participam dessa frente, levando até a prefeitura algumas demandas de pais de autistas. A gente tem aqui em São José também o GAIA, que é o Grupo de Apoio ao Indivíduo Autista, ali na região central, né? A prefeitura também proporciona em algumas escolas os auxiliares, mas ainda assim muitos pais dizem que não é o suficiente. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Como você vê essa integração aqui em São José dos Campos? O problema da educação inclusiva, ele é um problema nacional. Ele é um problema que está em todos os lugares. Essa questão, por exemplo, que você está colocando do acompanhante, né, do auxiliar, tem a Lei 12764 de 2012 que prevê esse auxiliar, mas esse é o tema mais judicializado da educação especial do Brasil. Eu faço parte de um grupo de trabalho no Conselho Nacional de Educação, a gente fez um levantamento há algum tempo atrás. Então, esse assim é de longe o tema mais judicializado. Por quê? Porque a lei não fala quando tem direito, quem tem direito, porque a lei diz quando comprovada a necessidade, mas o que é a necessidade, o que faz o acompanhante. Então, é muito vago. Isso é um problema que tem sido enfrentado em nível nacional. No dia 30, agora eu vou estar falando no Congresso Nacional, numa audiência pública, que vai ser da Frente Parlamentar Nacional. E eu vou abordar justamente esse tema, porque esse é um tema que está presente lá e está presente nos municípios, né? Aqui também ele tem sido enfrentado. E aqui não é diferente, também existe falta de critério, existe dificuldade para poder se oferecer para os casos que de fato precisam. Porque a gente não tem esse critério de quando é que precisa. Agora, o que eu entendo é que a gente precisa, nos municípios, isso inclui São José dos Campos, precisa de critérios que sejam municipais, porque a nossa legislação de educação, ela não é hierárquica, não é federação mandando estado que manda no município, ela é de concorrência, de competência concorrente, como estabelece a Constituição. Quer dizer que os municípios têm autonomia. Então a gente pode ter regulamentações municipais que descrevam quais são os critérios que são utilizados ali, e que esses critérios sejam baseados em evidências. Mas isso não acontece ainda, então isso faz com que o que normalmente acontece é a escola nega, porque a escola também não tem esse referencial, então a pessoa vê, por exemplo, que o indivíduo faz algumas coisas sozinho, vai no banheiro, faz certas coisas assim, e aí os pais ficam, com razão, depende do caso, muito bravos, e aí eles vão no médico, o médico diz para colocar, e aí judicializa também. Então, esse problema aqui também é muito grande, de falta de qual é o critério claro para se oferecer isso. E falta de um plano educacional individualizado. Isso também é outro problema que é uma realidade no Brasil inteiro. A legislação, do jeito que você disse, que incompleta, né, que não se encaixa em muitas situações, atrapalha de alguma maneira na ponta, né? Quer dizer, como o professor vai adaptar o currículo, por exemplo, né? Quer dizer, uma questão mais prática da coisa. E não é só isso, é assim, e aí eu só quero fazer uma pontuação. Eu falo no livro de pseudociência. O que é pseudociência? É quando algum conhecimento é produzido, diz que é ciência, mas não é verdade. Não usa o método científico, é uma mentira, né? Então, no campo nacional, se você olha a legislação, nenhuma legislação fala de plano educacional individualizado. Por quê? Porque existe uma corrente pseudocientífica que diz o seguinte, que está muito forte, inclusive na universidade, no Brasil, ele diz o seguinte, não, você não pode, não é que você não precisa fazer o PI, o Plano de Educação Individualizado. Você não deve fazer, porque ele é ruim. Você só tem que gostar da criança e respeitar a criança. Se você fizer isso, tá tudo certo. Então, você tem uma dubiedade na legislação. A política nacional, na perspectiva da educação inclusiva, a Política Nacional de Educação Especial, ela diz, eu vou citar entre aspas aqui, ipsis literis, é o aluno que se adapta ao currículo.
Fecha aspas. Então, quando a própria norma, ela te dá uma indicação que é completamente equivocada do ponto de vista científico, é contra todas as evidências que a gente tem disponíveis, mas que ela está presente, ela gera uma dubiedade que produz esse efeito no município. Né? Então, não é só que a lei é pouco específica, ela é específica, às vezes, no sentido contrário. A norma é específica num sentido pseudocientífico e em prejuízo das crianças. Esse é justamente um dos temas que você aborda no seu livro, né? Que chama Crítica Pode mostrar aqui para essa câmera. Crítica à Pseudociência em Educação Especial. Você fala justamente sobre essa problemática, né? De educar as crianças e adolescentes com necessidades especiais apenas nas salas de aulas regulares. Um livro recente, lançado nesse ano, em 2023, né? Isso. Eu estou abordando duas questões aqui principais. A primeira é que com o predomínio dessa pseudociência no Brasil, gerou-se a ideia de que todas as pessoas devem estar obrigatoriamente só na sala comum e que isso vai resolver o problema de todos. Isso não é verdade. Primeiro, não é consistente com os estudos que nós temos. Segundo, também nunca se aplicou no mundo inteiro, porque isso não existe. Né? Isso é um absurdo, lógico até. Quem é professor, quem está na sala de aula, sabe o quanto isso é absurdo. Né? Para casos mais graves, são casos excepcionais. E a diversidade também, né? Sim, é uma diversidade muito grande que nós temos. Né? Então, existe a necessidade de nós termos também salas especializadas e instituições especializadas. E elas todas devem fazer parte de um sistema inclusivo. E a segunda coisa, quando o perfil é o perfil de sala de aula comum, né, também o que se faz no Brasil não está correto. Esses indivíduos precisam de uma avaliação individualizada e eles precisam de o desenho de um plano educacional individualizado. E não imaginar, como diz a política, que o aluno se adapta ao currículo. Isso não existe. Como formar o professor que trabalha com essas crianças? Como é que... É um desafio, né? Sim. Olha, eu tenho mais de 10 anos de sala de aula em educação pública como professor. E assim, todos os anos, nós temos, todos os professores têm uma série de formações, porque elas são obrigatórias. Existe uma verba do Fundeb que é obrigatória para a formação. Então, as prefeituras e estados, eles gastam muito dinheiro com formação. O problema é o seguinte, qual foi a formação que eu tive durante mais dessa uma década? Todo ano, como se fosse a mesma formação de educação especial, dizendo, olha, gente... Na educação especial muito importante, tem muito valor, porque na época da Grécia, lá na Grécia Antiga, em Esparta, jogava as crianças com deficiência da pirambeira. Depois era a caridade na Idade Média, depois era a segregação, depois veio Salamanca, que é um tratado importante, e ficou tudo bem, somos todos iguais, tem que respeitar a diferença. Quer dizer, todas essas formações, né, vou ter colocando aspas aqui, né, elas partem desse pressuposto que basta eu respeitar o aluno. Então, eles só querem me sensibilizar, o que é uma coisa importante, me sensibilizar. Mas a gente precisaria dar um passo a mais. Então, a formação precisaria ser assim, todo ano que eu chego na escola, tinha que ser assim, como escrever um objetivo para um plano educacional individualizado, como adaptar uma prova, como adaptar uma atividade, como trabalhar quando tem um comportamento problema, um comportamento agressivo em sala de aula. Então, a gente precisaria ter formações técnicas. Agora, essas formações, elas não precisam derivar de um programa de formação diferente. Basta gastar o mesmo dinheiro que a gente já gasta com formação todo santo ano, contrata ali universidades públicas, por exemplo, para poder fazer essas formações, porque tem vantagens licitatórias, e aí a gente muda a maneira da gente fazer essa formação, olhando para a competência prática do professor e não só para a sensibilização dele. Doutor, lá nas suas redes sociais é muito bacana que você traz diversas questões que tiram dúvidas, né, perguntas e respostas, o pessoal interage bastante, eu vejo lá que o pessoal comenta, acaba se tornando mesmo uma rede de apoio lá nas suas redes sociais, principalmente lá no seu Instagram, que tem uma interação bastante forte. E tem uma publicação lá que eu achei muito interessante, que eu trouxe aqui para o nosso bate-papo, que eu queria que você comentasse, que é a seguinte pergunta: por que o autismo tem aumentado tanto? Essa pergunta que você faz lá no seu Instagram é com base em uma pesquisa desse ano do Centro de Controle e Prevenção de Doenças do governo dos Estados Unidos, e essa pesquisa diz que 1 em cada 36 crianças de 8 anos são autistas nos Estados Unidos. E eu te pergunto, diante dessa pesquisa, quais são os fatores que influenciam esses números? Essa pesquisa, ela foi publicada pelo CDC, né? É um grupo específico do CDC chamado ADDM, que é um grupo de monitoramento de autismo e transtornos desenvolvimentais. E como ele é um estudo que é bienal, a gente consegue olhar para a série histórica e entender quais são os motivos, né, que estão produzindo
esse aumento. Então você vê, por exemplo, nos últimos 2, que foram certas populações que tinham um nível muito abaixo de diagnóstico. E aí eles implementaram certos processos para equalizar o atendimento, e aí a gente conseguiu ver que esses números se equipararam. Que é, por exemplo, no último era a população latina, que tinha muito menos diagnóstico, porque, lembra, nos Estados Unidos não existe saúde pública. Então você tem menos acesso ao diagnóstico. Eles implementaram políticas para equalizar. Antes, na anterior, era a população negra, eram antes meninas. Então você vai corrigindo essas distorções. Porque, na verdade, agora esse número deve estar bastante bem equilibrado. 1 a cada 36 crianças, né? Porque essas distorções foram corrigidas. Então, os motivos pelos quais mais se aumentou o número de diagnósticos são 2. O primeiro é o aumento da conscientização, a informação. Então, hoje, você vai num médico, o médico sabe sobre autismo, ele não sabia 10 anos atrás, 15 anos atrás. Você vai na escola, os professores sabem o que é o autismo, já viram falar, já fizeram outras indicações. Então, é muito mais provável de você ter acesso a um diagnóstico hoje, porque quem faz o diagnóstico sabe, e quem indica, quem dá o primeiro olhar, que principalmente a escola e os outros parentes, sabe o que é. Então esse é um motivo muito importante. E o segundo, né, motivo é porque aumentou, alargou o próprio conceito do que é autismo. Em 2013, existiam 4 diagnósticos separados: autismo, transtorno desintegrativo da infância, transtornos globais de desenvolvimento sem outra especificação e síndrome de Asperger. E tudo virou autismo, transtorno do espectro autista. Então, quando a gente olha para o autismo, aquilo que alargou muito. Então, esse é o fator mais impactante. Então, não tem uma epidemia de autismo, esse negócio que está aumentando assustadoramente por conta de algum fator. Os números isso é uma visão... estão se acertando. Exatamente. Isso é uma visão ilusória. Na verdade, nós só estamos calibrando o nosso olhar ali para olhar para essa população. Tem uma outra pergunta que você fez lá no seu Instagram que eu queria repetir aqui pra gente quebrar o gelo aqui dessa nossa entrevista, que você perguntou o seguinte: autismo é modinha? Virou modinha? As pessoas têm essa impressão, né, porque elas conhecem pessoas que eventualmente, que aparentemente você consegue ter uma relação, e aí você não é muito clara essa deficiência. Eu sempre brinco assim, né? Como você, né? Sim, eu sempre brinco assim, as pessoas falam assim, mas qual a dificuldade que você tem? Eu não vejo nenhuma dificuldade. Eu falo assim, pergunta pra minha mulher. Só quem tá vivendo ali dia após dia. Porque é muito diferente esse contexto que você tá vivendo o indivíduo muito pontualmente, de você viver a vida dele, né? Tá no contexto do dia a dia. Então, de fato, você pode ter diagnósticos errados, é claro, é natural que você tenha profissionais que acertam ou que erram, mas se eu olhar para a quantidade de pessoas que estão diagnosticadas, eu vou dizer, comparando com os números que a gente tem desses números americanos, você tem muito menos diagnóstico do que de pessoas com autismo de fato. Porque nós não temos nem de longe 1 a cada 36 diagnosticado. Então, na verdade, nós estamos muito longe de diagnosticar todo mundo que precisa. Eu acho que a grande reflexão desse nosso papo aqui, dessa última pergunta que eu acabei de fazer para você, é que o autismo ele precisa ser diagnosticado por um profissional da saúde. A gente volta naquilo que a gente estava conversando no começo da entrevista, né? Não basta a pessoa se autodiagnosticar. Existem outras condições também que muitas vezes as pessoas acabam se autodiagnosticando, como por exemplo o TDAH, né, que a gente vê muitas pessoas dizendo que tem, mas na verdade não passou por um tratamento médico, e é daí que surge essa falsa ideia de que o autismo é modinha, né, quando na verdade pra gente contornar essa situação, esse pensamento, é justamente enfatizando que precisa de um diagnóstico médico, né? Exatamente, acho que você tocou no ponto central aí, né? As pessoas, claro que as redes sociais, elas acabam incentivando isso, né? As pessoas fazerem certas afirmações sobre si que não passaram por uma avaliação rigorosa. É um tema muito difícil. Então, em geral, quem diagnostica adultos é mais o psiquiatra e crianças é mais o neuropediatra. Né? E poderia ser até o pediatra, dependendo do caso, se ele tiver uma expertise na área. Então é um profissional que, em geral, vai se servir da avaliação de outros profissionais, é uma avaliação complexa que não pode ser substituída por uma impressão que o indivíduo tem nas redes sociais. Eu queria fazer uma questão. Qual foi a influência aí da pandemia e qual a influência do celular, qual a relação do autista com o celular e com as redes sociais? Excelente. Boas questões. Então, lá. Surgiu uma história na internet do tal do autismo virtual. Seria o autismo causado por telas.
Então isso não existe. Né? Não existe autismo virtual. Isso provavelmente é decorrente da leitura de alguns artigos que usam uma expressão chamada autism-like, que talvez por uma questão de tradução, de domínio do idioma, né? Autism-like significa alguma coisa que parece o autismo, mas não é. Né? Então você tem indivíduos que têm um prejuízo social expressivo, porque estão em telas, que tem do ponto de vista estético, pode ter algumas similaridades só estéticas com o autismo, mas não tem nada a ver com o autismo. Então, telas não causam autismo, isso é uma questão, está bastante clara na literatura, isso provavelmente é decorrente de tradução. Agora, telas causam problemas muito sérios de desenvolvimento, né? Problemas de interação, problemas de desenvolvimento intelectual, uma opção de coisas. Elas só não são autismo, elas são outras coisas diferentes. E durante a pandemia, como os indivíduos ficaram muito expostos à tela, tem toda uma geração de crianças que ficaram muito expostos e que tiveram esse seu desenvolvimento comprometido, de maneira que, eventualmente, para o profissional que não é tão versado na área, não é tão experiente na área, pode ser autism-like, né? Pode ser parecido, ter alguma similaridade estética, causou essa confusão. Então você tem uma geração de indivíduos com muitos problemas de desenvolvimento, mas não é autismo. E o segundo problema, esse a gente ainda está vendo, é que durante a pandemia, como muitas mulheres grávidas tiveram uma infecção, que é um dos fatores ambientais que contribuem com a existência do autismo durante o período intrauterino, pode ser que nós tenhamos, de fato, uma quantidade um pouco maior de pessoas com autismo por conta das mulheres grávidas que tiveram essa infecção, as infecções da Covid-19 durante a gravidez. Então, talvez a gente tenha uma interferência em termos de número no futuro. E uma outra coisa importante, a última questão é que muitas pessoas com autismo, por não interagirem ou por terem dificuldades nessa interação social, podem muitas vezes ter uma relação mais extraordinária com o celular, ficar muito no celular, porque é uma forma de entretenimento fácil, com muita estimulação. Então isso pode causar problemas. Ela consegue se livrar do convívio social. Sim. E vive um convívio... Você se serve de um monte de estimulação ali, né? E, além de você poder utilizar isso para interagir de uma maneira menos direta, eventualmente, mas você também usa aquilo ali para uma estimulação muito poderosa. Isso vale para todas as crianças. Só que as outras crianças, isso compete com a interação social. Em crianças com autismo, algumas vezes isso não compete. Então ela acaba ficando muito, muito insistente no celular. Dr. Lucelmo Lacerda, obrigado pela sua participação. Fala aqui pro pessoal que está nos ouvindo, nos acompanhando, como te encontrar, como ter acesso ao seu livro. Olha, a vantagem de chamar Lucelmo é essa, né? Que você acha fácil, né? No Instagram é Lucelmo Lacerda. Só jogar no Google lá. O que é mistura de nome? Não, meu irmão chama Lucélio, por conta de um radialista. Papai era radialista, era locutor de rádio. E tinha um locutor do ABC que era Lucélio. E aí papai quis fazer uma homenagem. E aí botou meu irmão Lucélio, mais velho. E aí ele queria um nome parecido, só que não tem nome parecido depois. Papai era aquele negócio de fazer os nomes tipo dupla sertaneja. Aí ele inventou Lucelmo. Aí ele inventou Lucelmo porque ele queria parecido. Aí ele chegou no cartório, aí o cara não queria registrar, falou assim, você não é nome de gente. Aí papai falou, que isso, rapaz, tá na novela agora, tem 3 lá no meu bairro. Aí ele convenceu o cara do cartório. Convenceu e aí tá aqui no Lucelmo Lacerda. E aí ficou. E no YouTube tem o canal Lucelmo Lacerda, mas ele é mais para discutir método científico. Então o que eu discuto autismo e educação especial se chama Luna Aba. E eu vou deixar aqui o livro, vou assinar aqui para vocês, deixar aqui de presente para vocês. Legal. E aí é fácil de achar nas redes. Isso aí. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Bons trabalhos para você e sucesso na sua trajetória. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado a quem nos acompanhou. SP Rio Mais, conteúdo de verdade.